E estamos aqui com a super encomenda, controle Amazon Luna. Vamos abrir aqui e ver como que ele veio embalado, né? Foi importado dos Estados Unidos, como eu mostrei para vocês aqui no canal. Eu não sei, né, como que foi. Aparentemente, olhando a embalagem por fora aqui, dá para ver que foi bem embalado, né? Tem um lacre de segurança e tal. Que foi inclusive que eu paguei a parte para colocar o lacre de segurança, que deve ser esse negócio aqui, né? E vamos abrir e ver como que saiu, né? Como que está esse controle. Eu mandei entregar com a caixa original. Eu já trouxe também os valores aí que eu gastei com a importação. Não saiu barato. Eu gastei um valor razoável aqui, né? Comparado com o valor original do controle. Agora foi bastante isopor dentro. Acho que é por isso que pesou mais, né? Era para ter 1 libra, teve 2 libras. Eles calcularam. E vem com essas coisinhas aqui. Dá uma olhada. Olha só! Que bonita essa caixa, cara. Que legal. Eu não sabia que ela era triangular assim. Eu achei que ela era retinha. Olha que legal, cara. Original, ó. Totalmente lacrado. For the love of play. Muito massa. Controle original Amazon Luna. Informações aqui do lado. Desenvolvido para a Amazon Luna. Lunar Controller é um controle de alta performance feito por Amazon Cloud Gaming Service. E aqui tem mais algumas informações em inglês, mas vamos abrir ele já e ver como que está o controle, né? Como é esse controle da Luna, né? Um controle feito para cloud gaming, né? Basicamente o único controle do mercado feito para cloud gaming. Comenta aí se você sabe se tem outro, né? Mas o da Amazon Luna basicamente é um serviço que funciona só em cloud gaming. Então o controle é feito exclusivamente para cloud gaming. E aqui a gente abre e olha só, aqui tem uma logo, cara, bem embaladinho, né? Bem bonito realmente. O controle tá aqui. Já é a primeira coisa que a gente vê. E ó, já posso dizer, hein? Não sei se é porque eu tô empolgado com ele, mas parece ter uma pegada muito boa aqui. Parece muito bom realmente. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Tem um manualzinho, Luna, Amazon. Informações de pilhas e tal. Vem 2 pilhas da Amazon, igual as pilhas que vem com o Fire TV, né, com os dispositivos Amazon. Mais nada, né? Basicamente é o manual, o controle e as pilhas. Só isso, mas a embalagem bem bonitinha, bem organizado. E aqui está o controle realmente feito para pilhas. E ele não é que nem o controle do Xbox que tem a possibilidade de você botar bateria aqui, não. Você tem que usar pilhas, né? E aí pode ser pilhas recarregáveis ou pilhas normais, né? Que pode ser da Amazon ou não também, né? Já está com as pilhas, então aqui embaixo a gente tem uma entrada para fone de ouvido, aqui em cima tem uma entrada USB-C para conectar ele, né, por exemplo no PC ou em outros dispositivos através do controle. Olha o barulho. Vamos ver o barulho do controle? Bem parecido com o do Xbox, parece que ele é um pouco menos barulhento, tá? Do que o controle do Xbox. Eu posso comparar, né? Porque eu tenho um aqui do lado. O controle do Xbox é bem mais barulhento, tá? E tamanho, eles são muito parecidos de tamanho também, né? Realmente muito parecidos. A parte de trás deles bem próximo, né? Você vê que o controle do Luna não tem um botãozinho aqui para emparear, né? Para parelhamento, mas deve ser algum desses botões, deve servir para isso. Tem um controle aqui, tem uma opção aqui de microfone, então esse buraquinho aqui deve ser o para falar, né? Deve ser o microfone que está incluso no controle. Agora, se ele é bom, né, para jogar e se vai funcionar também, se vai ter compatibilidade, não sabemos. Aqui o botão Luna, e deixa eu tentar ligar ele aqui. Já acendeu a luz, já deu uma vibrada e tá rodando aqui, provavelmente para emparelhar, sincronizar, que os analógicos também tem uma pegada bem interessante. Cara, eu gostei do controle. Vamos ver como é que vai se sair para jogar, mas achei bem assim, uma pegada bem legal e bem estilo Xbox. Controle bem interessante, tá? Ele tá girando aqui provavelmente para emparelhar com Bluetooth. Segundo informações aqui, tem conectividade via Alexa, dá para conectar ele com a Alexa, Wi-Fi, Bluetooth, então você pode usar tanto Wi-Fi como Bluetooth, e tem USB, porta USB que você pode conectar no PC
3,5mm, que é o conexão de áudio, né, aqui embaixo. E basicamente essas são as informações do controle. Agora vamos testar ele e ver como que tá funcionando. E estamos aí então com o controle do Amazon Luna, né? E vamos dar uma olhada, ver se ele vai conectar após a mudança aqui para Bluetooth, para a opção Bluetooth, né? Agora não mais por Wi-Fi. Então quando liga, ele fica com essa luz meio roxa aqui, né? E agora vamos clicar aqui em controle na TV Samsung e ver se ele aparece aqui na lista de controles disponíveis. Por enquanto não está aparecendo. Vamos esperar um pouco. Tá roxo aqui ainda o controle. Importante quando liga ele, apertar esse botão e o B junto, tá? Caso você compre um, esse botão aqui, que não tá focando aí, né? Mas é uma bolinha aqui. Então isso aqui é uma bolinha, né? E o B junto. Aí ele fica piscando num azul ciano aqui, um azul mais claro. Aí quando ele faz isso, se você olhar o controle na TV aqui, ó, já aparece Luna Gamepad, parear e conectar. Eu acredito que ele vai conectar agora, ó, já mudou aqui já está conectado ali em cima na TV e aqui também ele já mudou, ficou estabilizado aqui a iluminação. E eu já estou conseguindo controlar aqui, né, o controle na TV. E cara, muito preciso, tá? Muito rápido aqui na TV mesmo, né? Obviamente que ainda não estamos jogando, mas na TV já dá para ver que tá muito tranquilo aqui, tá muito bom, muito confortável, inclusive. Bom, e finalmente abriu o jogo, né? Então, vocês estão vendo aí o jogo rodando em 30 FPS, taxa de bits 18 MB, 14, 12, né? E o controle já funcionando normalmente dentro do jogo, né? Eu já consegui até entrar aqui pelo menu. Vamos esperar carregar. E quando você demora muito para abrir o jogo, acontece isso, né? Tem que carregar o save todo. Se é um jogo que você jogou muito, vai ter mais save na nuvem, né? Vai ter mais espaço sendo utilizado na nuvem, vai demorar um pouco mais para baixar. Isso acontece no console também, né? Como os jogos da Microsoft são salvos todos na nuvem, na Microsoft, né? Então se você demora muito para abrir o Forza Horizon 5 ou qualquer outro jogo que você jogue muito, né? Ele vai demorar um pouco para baixar o save completamente. E vocês estão vendo aí já eu controlando o nosso carro aqui no Forza Horizon 5. Qualidade de imagem, não sei para vocês aí, mas eu consigo ver, né, os pixelizados aí. Já estou trocando de marcha. O controle Luna, ele tem uma pegada muito parecida com o controle Xbox, muito parecido. Mas é praticamente quase igual, cara. A impressão que dá é que ele é um pouco, parece um pouco menor, talvez. Deu uma travada aqui, deu outra travada. Vamos lá, tá tremendo o controle, tá vibrando inclusive, né? Muitas pessoas perguntam, tá vibrando, vibra o controle e tal. Tá vibrando o controle, inclusive, mesmo sendo o do Amazon Luna, tá vibrando. Quando tem uma batida do carro e tal, ele vibra. Vocês estão vendo que hoje a conexão não está tão boa com o xCloud. A minha TV está conectada via cabo. E deu algumas travadas, né? Mas agora parece que está fluindo. E tá rodando em 30 FPS. Eu acho que é porque é aquele modo de qualidade do jogo, né? Nosso Start é bem diferente, tá? O Start, eu chamo Start Select, né, cara? Esses botões aqui, ó. Start. Ele parece um pouco mais pesado, menos leve, sabe? Mas indiferente, né? São os botões que a gente usa muito pouco, mas é diferente, né? E o que eu tava falando aqui, ó, no menu do Forza você consegue mudar para você jogar em 60 FPS, né? Que é o modo qualidade. Eu acho que no Cloud dá para fazer isso também, né? Aqui, ó, modo qualidade, modo desempenho. Aí você muda para o desempenho, salva ele, reinicia. E aí você vai jogar em 60 FPS no Cloud. Ele vai reiniciar o jogo e vai transmitir em 60 FPS. O vídeo nem era sobre isso e eu já estou ajudando vocês em outra coisa, caso vocês não tenham, não saibam disso, né? Agora já estão sabendo. Então o jogo não estava rodando em 60, dava para perceber, né? E lá em cima também tem as estatísticas agora do xCloud. Dava para ver que não estava em 60. Esse controle ele tem uma função que se chama Direct to Cloud, acho que é esse o nome, depois eu posso ver na caixa. Cloud Direct Technology. É uma tecnologia que você se conecta direto com o Amazon Luna, né? Tem um aplicativo no celular
E como que eu fiz para baixar o aplicativo do Amazon Luna no celular, né? Eu tive que mudar minha região da minha conta do Apple Store, e eu acho que no Android também tem que fazer isso, para os Estados Unidos, para daí eu conseguir baixar o aplicativo do Luna Controller. No Brasil ele não está disponível, né? Então o Luna não está disponível e o aplicativo também não, então você não consegue baixar. Aí se você baixar lá, você vai ter essa funcionalidade Direct to Cloud, que para nós não faz diferença nenhuma, porque primeiro que o Luna não está disponível no Brasil, né? E segundo, se tivesse, eu acho que a conexão seria mais rápida diretamente aí via dispositivo do que direto com a nuvem. Mas é uma função interessante, tá? Porque você conecta o controle via Wi-Fi direto com a nuvem. Por isso que ele tem a possibilidade de conectar o Wi-Fi, né? Conecta ele direto com a nuvem do Amazon Luna, como se fosse uma forma de tentar diminuir as interferências, né, no meio do caminho, e você conectar o controle direto com a nuvem. Isso provavelmente está em vista aí para acontecer no controle do xCloud, né? O Xbox Cloud Gaming tem vazamentos sobre um novo controle que deve surgir, que vai conectar direto com a nuvem do xCloud também. E deve ser a mesma funcionalidade. Eu não sei se eu vou conseguir testar, né? Talvez eu baixe aí o Amazon Luna pra gente tentar fazer o teste na TV Samsung aqui e ver se funciona essa função aí, né? E ver se é mais rápido, tem menos delay ou não, né? Menos input lag. Mas aqui, assim, com o xCloud eu não tô sentindo input lag nenhum, tá? Vocês estão vendo aí. Tô jogando normalmente, eu tô um pouco longe da TV e num ângulo meio lateral aqui da TV, né, para poder gravar o controle e tal, mas eu tô conseguindo ver tranquilo aqui e o controle tá funcionando bem. Às vezes dá esses travamentos aqui que é do xCloud em si, né? Acho que os servidores estão meio sobrecarregados hoje também, não sei se a sobrecarga dos servidores é que estão ajudando a travar esses travamentos, porque a fila estava ali 10 minutos, mas no final deu esperando mais tempo do que o esperado, né? Levando mais tempo do que o esperado. Então esse é o teste na TV Samsung, funciona muito bem, vale a pena para jogar na TV Samsung? Cara, pelo preço, né, que se paga pela importação, eu já mostrei para vocês aí o vídeo sobre a importação, quanto que eu gastei com a importação, pelo preço eu acho que não vale a pena, porque a experiência de jogar com esse controle, ele é muito confortável, tá? Muito bom, mas ele é praticamente um controle da Xbox, tá? Não tem funcionalidades diferentes nenhuma. Eu ainda não testei esse fone aqui, eu não sei se eu vou conseguir testar, porque eu acho que eu não tenho. Bom, talvez eu consiga. Eu tenho aqui um fone, né? O meu fone já tá, ó, todo rasgado aqui. Eu tenho um fone com o P2 e vamos ver se vai funcionar, se eu vou conseguir ouvir o jogo, né? Pela TV é mais difícil, né, cara? Várias funcionalidades não estão disponíveis. Eu acho que o xCloud é um deles, né? Nem pelo próprio controle do Xbox não funciona com esse cabo conectado. Então a gente vai ter que testar aí de outra forma, com um PC talvez, ou com o celular, mas no aplicativo do xCloud, ou talvez em outro aqui, né? Mas o aplicativo do xCloud em si, você não consegue usar nem essa porta aqui do próprio controle do Xbox, né? Não está disponível. Bom, o controle está conectado, vocês estão vendo aí na captura de imagem do próprio celular. E vamos fazer mais um teste aqui com Forza Horizon 5 dentro do celular dessa vez, né? Você vê que a opção ali de mostrar as informações de transmissão do xCloud, elas ficam muito grandes em cima do celular. E aí ocupa um espaço gigantesco e atrapalha um pouco, mas a gente consegue jogar tranquilamente. E eu vou deixar, né, porque testes aqui é interessante para vocês verem essas informações aí, né, tirarem como parâmetro, comparação de alguma coisa. E tá funcionando muito bem no celular também, tá? Tá muito tranquilo aqui. A barbeiragem é por conta do motorista mesmo. Ó, você vê que eu aperto aqui, ó, os botões e automaticamente na hora ele já é respondido, né? Então funciona realmente muito bem no celular. Não vou fazer um teste tão longo aqui no celular para não tomar muito tempo, porque o vídeo já está ficando bem longo, mas vocês viram que funciona aí em basicamente todos os dispositivos possíveis. Um baita de um controle. E o microfone é uma coisa que eu não consegui testar nele, né? Até aperto aqui o botão, mas ele não funciona. Mas é isso, aqui no celular funciona muito bem. E eu queria dar uma última explorada aqui no aplicativo Luna Controller, né? Que é um aplicativo que só está disponível nos países onde
está, né? Então aqui a gente tem o menu, né, que fala Hello Jonathan, outras informações aqui como o idioma, que eu só consigo selecionar idiomas dos países onde está disponível o Amazon Luna. Aqui em cima tem o Setup New Luna Controller, daí eu aperto em Next e ele vai tentar conectar em outro controle, né? Como esse aqui eu já conectei, já fiz o processo, então não precisa. Dá para usar também o celular como um gamepad somente para o Luna, né? Para o aplicativo do Luna, por exemplo, na TV Samsung. Aí ao invés de ter um controle, você usaria o próprio celular como um gamepad. E por último, você consegue aqui também gerenciar o controle que você já tem, né? Clicando aqui em See detalhes, né? Veja detalhes. Você pode ver em qual Wi-Fi ele está conectado, mudar o Wi-Fi. Inclusive ele recomenda que você conecte em 5 GHz ao invés de 2, né? As configurações de Bluetooth também você pode mudar aqui o nome do controle, né? Aqui ele está mostrando que eu estou conectado no iPhone e na TV Samsung, né? Nesse momento estou conectado no iPhone, mas ele já está nos dois dispositivos disponíveis, né? Eu posso colocar ele no modo pareamento, né? Então é interessante que tem funções aqui que mandam comandos para esse controle, né? Aqui eu posso ver o MAC, né? O serial, o número serial, tal, outras informações. Dá para mudar aqui também para o modo de conexão Wi-Fi, né? E aí ele faz o Auto Connect com o Cloud Direct, né? Para conectar diretamente na nuvem. Tem modo avançado aqui de log, né? Logs, para você pegar logs. Tem o modo USB aqui também, né? Inclusive serve como carregamento, já que ele é um controle com bateria. E Aptics, que é o modo vibração, está disponível também, você pode desabilitar por aqui. Interessante, né? Essas funcionalidades. E aí tem o Voice Chat, que aqui é para desmutar, né? Deseja ter acesso ao microfone. E aí eu desmuto, mas ele só serve microfone para usar no Amazon Luna. Você pode ver que já aqui aparece um quadradinho com o Luna ali, né? E procurando por Luna. Então ele está procurando o aplicativo do Luna para poder usar, porque esse microfone aqui ele não serve para nada fora do Amazon Luna. Você só vai conseguir falar, né? Ter o chat de voz dentro do Amazon Luna. E aqui embaixo tem a opção Connect Non-Luna Controllers. Então você poderia conectar aqui um controle Xbox, um controle, outro tipo de controle para melhor experiência, né? Conecte um Luna Controller, mas você pode conectar aqui, a princípio, deixe essa janela aberta usando um controle não Luna, né? Daí ele vai procurar aqui e vai conectar. Mas isso aqui, basicamente, muita coisa que está aqui só serve para o Luna, né? Então esse aplicativo ele só serviu para eu fazer um setup inicial aqui. E eu nem sei se eu precisei dele, né? Que basicamente a única coisa que eu precisei usar aqui foi esse botão e o B para mudar para o modo Bluetooth. E daí o aplicativo não serve mais para nada, tá? Talvez se você comprar um desse, você nem precise baixar o aplicativo. Você vem aqui, só aperta na bolinha no B, vai transformar ele num controle Bluetooth e vai estar funcionando. Bom, outro teste que eu resolvi fazer é testar esse controle conectado no cabo no PC, né? Meu PC não tem Bluetooth. O teste aqui vai ser conectar ele via cabo USB, né? Já que ele tem a entrada USB, aí já tá ligado aqui, e ver se ele vai funcionar no PC normalmente, né? E aí, dessa forma, a gente poder utilizar ele também no xCloud, no PC ou qualquer outro serviço de cloud game. Ó, a luz ficou estável aqui, então eu acredito que está funcionando. E vamos fazer o teste aqui, ó. Aparentemente não está funcionando aqui no PC. Vou tentar fazer a conexão de novo. Vou tentar tirar o cabo de novo e colocar novamente. Para ver se ele vai reconhecer. Vou até desligar a TV aqui para não dar interferência. Tá todo roxo aqui. Vamos ver se vai reconhecer agora. Agora reconheceu. Então eu tirei, coloquei novamente e ele reconheceu aqui. Eu até desliguei a TV também para evitar que ele reconhecesse via USB. E também tem uma função aqui, né? Para você alterar o meio de conexão. Então você aperta na bolinha, como eu já mostrei aqui anteriormente, e aperta no B junto nos dois. Aí ele se transforma ou num controle Bluetooth ou Wi-Fi. E foi isso que eu fiz, né? Apertei aqui na bolinha no B e ele mudou para Wi-Fi, mas como eu não estou conectado via Wi-Fi, daí eu tirei e conectei o cabo novamente e funcionou. Ó, estamos dentro do jogo aqui, controlando pelo Amazon Luna. Deixa eu botar o fone. Eu vou até testar aqui, conectar a entrada do fone de ouvido mesmo, para ver se vai funcionar dentro do jogo. No PC aqui, no PC não está funcionando, né? Mas talvez exista algum meio aí de você conseguir utilizar o fone. Nesse momento aqui nos meus testes, não está funcionando. Então vamos lá fazer os testes aqui.
ver como está a conexão via cabo, né? O cabo geralmente eu sempre recomendo, né, cara? Mesmo que o cara tenha um controle Bluetooth, porque é a forma mais precisa de se conectar, né, geralmente. Então, você vai ter uma experiência geralmente sem input lag, né? Na maioria dos casos. Pode ter casos que não. Mas aqui está funcionando muito bem no controle. Reconhece todos os comandos. O controle é muito parecido com o do Xbox, como eu falei, inclusive aqui no PC também. Basicamente ele não tem quase diferença nenhuma, tá, com o controle do Xbox. Na pegada aqui, nos botões em si, né? Eu não sinto tanta diferença. Eu sinto que é um outro controle, mas nada assim tão... uma diferença aí que dê pra notar, né, de forma tão rápida, né? Se eu tivesse de olho fechado, talvez pegasse os dois controles e não tivesse aí uma diferenciação tão rápida, né? Ia demorar um pouco mais. E para jogar, mesma coisa, né? Ele tem uns gripzinhos aqui embaixo, né, para você segurar melhor o controle. Funciona muito bem. Mais uma vez, né, se vale a pena ou não vale a pena. Eu acho que pelo custo, né, pelo alto custo de importação não vale a pena. Mas é um controle legal, tem umas funcionalidades interessantes fora do que a gente já conhece, né? Mas que não dá para usar aqui no Brasil, então a importação acaba não valendo a pena. Tipo essa função Direct to Cloud, né? Uma função especificamente do Luna, né? Então ela não vai funcionar aqui no Brasil. E aí, a não ser que você troque a região da conta ali, tem uma forma ali de você conseguir jogar Amazon Luna, mas mesmo assim você tem que assinar o Prime americano e tal, então acaba não sendo uma vantagem você jogar no dia a dia, né? Então o tal do Direct to Cloud você não consegue usar no xCloud, no Boosteroid, em outros serviços de cloud game. É uma função que acaba sendo descartada por nós aqui no Brasil. Mas é uma função legal, né, cara? É uma tecnologia que tem que ser explorada aí por outros serviços de cloud game. E o xCloud eu acredito que seja o próximo a explorar essa tecnologia. E ao mesmo tempo que tem que ser meio universalizada, né, cara? Para você poder pegar, por exemplo, o controle do Amazon Luna e conectar Direct to Cloud no cloud que você quiser, né? No cloud da Microsoft, do Boosteroid, do Amazon Luna mesmo, né? Enfim, é uma tecnologia que eu acho que tem que evoluir para que vários serviços funcionem. O xCloud hoje ele tá bem instável, tá? Agora o jogo em si tá funcionando bem e tal, mas dá pra ver o quadriculado da imagem aqui no PC, né? Então ela tá uma resolução pior, né? Na TV ainda chegou a dar uns travamentos, aqui até tá mais tranquilo. Eu deixei a fila aberta aqui em outros serviços, né? No GeForce Now tá 120 pessoas, no Boosteroid ainda tá 279. Então eu deixei a fila aberta aqui pra gente fazer os testes, mas não vai dar nesse momento para fazer os testes aqui. Mas vocês já tiveram a ideia de como funciona o controle Amazon Luna, tanto no PC como na TV Samsung, e funciona muito bem. Não tenho o que falar negativamente desse controle, né? A não ser o preço. Fora isso, vale a pena. Mas ao mesmo tempo, né? Se ele tiver mais caro que um controle Xbox, vale mais a pena você ter um controle Xbox. Então é isso. Deixe um like, se inscreva no canal para continuar acompanhando novidades sobre cloud gaming. Se você gosta de testes de controle aí, eu vou trazer mais um na próxima semana aí. Comenta se você quer que eu teste algum modelo específico de controle. Quem sabe eu compro ele e testo aqui para vocês, né? Deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu e até a próxima.